paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Luciano Amorim, da Igreja do Evangelho Pleno em Benedito Bentes. Hoje eu estou dando continuidade ao estudo da nossa EBD, com fonte de estudo baseado no livro Autoridade Espiritual de Othmani, com adaptação de nossa coordenadora da EBD, Edma Sotero de Holanda. Hoje nós vamos estudar o capítulo 10, que fala sobre as manifestações da rebeldia do homem. E a parte que nós vamos entrar é a parte de pensamentos. Só que antes de dar continuidade, eu quero convidar você a orar, pois esse livro ele se trata de uma batalha espiritual. E toda batalha nós vencemos pela oração em primeiro lugar. Então eu convido você a orar comigo nesse momento para que o Senhor possa guardar nossa mente e nosso coração e nós venhamos ter todo o entendimento necessário para que a cura venha sobre as nossas vidas. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, nós te invocamos nesse momento, Senhor. Nós reconhecemos a Tua autoridade sobre as nossas vidas, como também a Tua glória e o Teu poder. Queremos, ó Pai, a Tua direção nesse dia de ensino, Pai. Que a Tua presença ela seja real, Senhor, aqui onde eu estou e aonde os Teus filhos estão assistindo, Senhor, nesse momento, esse vídeo, Pai. Que o Teu Santo Espírito nesta manhã ele tenha total liberdade e que ele quebre todas as cadeias que são necessárias, todos os grilhões, todas as amarras e ele nos ajude, Senhor, a entender e a receber, Senhor, a Tua unção nesta manhã para que sejamos livres para o louvor da Tua glória. Pai, que os Teus anjos nessa manhã, eles possam também estar pelejando em nosso favor. Nos guarde, Senhor, com a Tua mão poderosa. Nos livre de todo o mal, Senhor. Todo espírito maligno, Senhor, que queira atrapalhar, Senhor, o que nós iremos receber de Ti nessa manhã, ele não consiga agir, Senhor, mas que nós tenhamos a Tua proteção, Pai, e o Teu livramento, Senhor, e que a Tua vontade, Pai, ela prevaleça em nossas vidas, Pai. No nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que o Teu Santo Espírito também, ele tenha total liberdade nesse estudo e que seja Ele a falar aos nossos corações, Pai. No nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, poderoso Deus, Pai, eu te peço e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Então, como eu havia falado, nós estamos dando início ao capítulo 10 nessa manhã e nós estamos estudando as manifestações da rebeldia do homem. E a parte que nós estamos estudando é a parte de pensamentos. Eu gostaria de ler um texto bíblico que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 até o versículo 6, que diz o seguinte: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Amados, nesse texto nós vemos muitas características que nós precisamos entender para que a libertação ela venha até a nossa mente. Pois, amados, existe o elo entre a razão e o pensamento. O homem, ele manifesta a sua rebeldia não apenas em palavras e raciocínio, mas também em pensamentos. Palavras rebeldes, elas brotam de um relacionamento rebelde, de um raciocínio rebelde, desculpa. E o raciocínio, por sua vez, trama o pensamento. Portanto, o pensamento é o fator central na rebeldia. Por isso que esse texto ele é muito importante, porque esse texto ele cita que as armas com as quais nós iremos lutar, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que fortalezas são essas? A própria palavra ela já diz essas fortalezas quais são, que é as sofismas
e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Amados, sofismas é ocultar a verdade sobre algo através de argumentos falsos. E altivez é o comportamento que denota arrogância, que age com presunção e soberba. Presunção é a confiança que o homem tem em si mesmo. Soberba é o sentimento de superioridade em relação a outra pessoa. E, amados, para que nós sejamos livres, a gente precisa, essas fortalezas como a sofisma e a altivez, elas precisam ser quebradas da nossa mente, para que seja levado cativo todo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Quando isso acontecer, aí a nossa submissão será completa. Submissão é a ação ou efeito de se submeter ou de se subordinar, ou seja, é obediência irrestrita. O livro de 2 Coríntios, capítulo 10, o versículo 4 e 6, é uma das mais importantes passagens da Bíblia. Por quê? Porque nestes versículos, o setor particular no homem, onde se exige a obediência a Cristo, tem destaque especial, que se encontra no versículo 5, onde diz o seguinte: levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, isto é, dá a entender que a rebeldia do homem jaz basicamente no seu pensamento. Paulo, ele menciona que temos de destruir argumentações e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Uma coisa que nós temos que entender, amados, é o seguinte: o homem, ele gosta de edificar raciocínios como fortalezas à volta do seu pensamento. Mas tais raciocínios têm de ser destruídos e o pensamento tem de ser cativo ao Senhor Jesus. As argumentações devem ser deixadas de lado, mas o pensamento tem de ser reconduzido, certo? Na guerra espiritual, as fortalezas, elas têm de ser tomadas de assalto para que o pensamento ele seja levado cativo ao Senhor. Se as argumentações elas não forem, amados, jogadas fora, não há possibilidade de reconduzir o pensamento do homem à obediência de Cristo. A frase toda altivez, no versículo 5, é todo edifício alto no original. Do ponto de vista de Deus, as argumentações humanas são como um arranha-céu, obstruindo o seu conhecimento. Logo que o homem começa a raciocinar, seus pensamentos ficam sitiados e perdem a liberdade de obedecer a Deus, uma vez que a obediência é uma questão de pensamento. A razão expressa externamente, transforma-se em palavras. Mas quando as argumentações se escondem dentro, cercam o pensamento e o paralisam para que não obedeçam ao Senhor. Então, por isso que nós temos que ter cuidado, amados, com as argumentações e certos pensamentos. Por isso que esse texto de 2 Coríntios 10, 4, 6, ele é muito importante e ele é fundamental para a nossa libertação. Porque ele nos explica, o apóstolo Paulo foi usado pelo Senhor para nos explicar que nós não iremos vencer, né, essas fortalezas de forma natural, com o nosso próprio raciocínio, mas nós iremos vencer no poder de Deus. Só o poder de Deus é capaz de destruir essas fortalezas na nossa mente.
Só Ele pode anular os sofismas e toda a altivez. Por isso que nós precisamos reconhecer a autoridade de Deus em nossas vidas e se submeter a Ele ou a ela de forma incondicional. O hábito do homem de argumentar, amados, é tão sério que não pode ser resolvido sem uma batalha. Mas o apóstolo Paulo, ele não usou a razão para lutar contra a razão. A inclinação mental para argumentar tem de ser derrotada com as armas espirituais, isto é, o poder de Deus. Então, o apóstolo Paulo ele não usou a razão dele para lutar contra a razão, né? E a inclinação mental para argumentar, ela tem que ser derrotada com armas espirituais. E essa arma espiritual, ela é o poder de Deus. Nosso hábito mental de argumentar é algo que herdamos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás, ele emprega toda sorte de argumentações para nos escravizar, a fim de que nos tornemos inimigos de Deus. Em Gênesis 3, exemplifica 2 Coríntios, capítulo 10. Satanás argumentou com Eva. E Eva, vendo que a árvore era boa para alimento, reagiu com argumentação. Ela não deu ouvidos a Deus, pois tinha suas razões. Quando a razão aparece, o pensamento do homem cai numa armadilha. A razão e o pensamento estão intimamente ligados. O primeiro tende a derrotar o segundo. Então é o seguinte, amados. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus e permitir que a palavra de Deus ela nos guie, ela nos dirija, ou seja, nos domine. Porque a palavra diz que nós fomos comprados por um alto preço. Nós somos do Senhor, nós somos dele. Nós não vivemos mais para nós mesmos. Então, se nós queremos ser livres dessas fortalezas, nós precisamos parar de ouvir as argumentações que muitas vezes são ciladas do inimigo e passar a ouvir a palavra de Deus e obedecê-la. Eva, ela sabia que não podia comer do fruto proibido, mas ela aceitou as argumentações do inimigo. Por quê? Porque ela mesmo também argumentava. Ela achou o fruto bonito, saboroso, e ela quis prová-lo. Então ela usou a argumentação para cometer o erro e desobedeceu a palavra de Deus. Quando a razão aparece, o pensamento do homem ele cai numa armadilha. A razão e o pensamento estão intimamente ligados. Então, como eu falei, o primeiro tende a derrotar o segundo se nós não tivermos cuidado. E uma vez a nossa mente cativa, o homem encontra-se impossibilitado de obedecer a Cristo. Segue-se, portanto, que, se realmente desejamos obedecer a Deus, temos de saber como a autoridade de Deus destrói as fortalezas da razão. Então, amados, a única forma de destruir as fortalezas da razão é pelo poder de Deus. E o poder de Deus ele só vai operar ou agir em nossas vidas se nós reconhecermos a autoridade dele sobre as nossas vidas e nos submetermos. Eu quero falar aqui sobre um ponto que é
recapturando a mente cativa. No Novo Testamento, amados, a palavra noema, no grego, ou noemata no plural, foi usada 6 vezes. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, em 2 Coríntios também, capítulo 4, versículo 4, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5 e em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Ela foi traduzida em português por mente, ou seja, desígnios, sentidos, entendimento, pensamento e mente, respectivamente significando os desígnios da mente. A mente, ela é a faculdade. O desígnio é sua ação, ou seja, o produto da mente humana. Através da faculdade da mente, o homem pensa e decide livremente, e isto representa o próprio homem. Assim, se alguém deseja preservar sua liberdade, tende a dizer que todos os seus pensamentos são bons e corretos. Não se atreve a expô-los à interferência e, portanto, deve cercá-los com muitas argumentações. Eis porque os homens falham em crer no Senhor. Ficam frequentemente aprisionados na fortaleza de alguma argumentação. Ou seja, um incrédulo ele pode dizer: vou esperar até ficar bem velho. Ou muitos cristãos não se comportam bem, por isso não posso crer. Amados, nós precisamos ter cuidado com essas argumentações. Muitas vezes nós queremos demonstrar uma falsa liberdade, pois não existe liberdade se nós não estivermos em Cristo e se a nossa mente não for capturada por Ele. E muitas vezes a gente tenta esconder isso com certos argumentos, né? Então, nós precisamos reconhecer a necessidade que temos que o Senhor faça a obra de libertação em nossas vidas, principalmente em nossa mente. Se Deus, amados, não destruir essas fortalezas, os homens jamais ficarão livres. Satanás aprisiona os homens através das fortalezas dos argumentos. A maioria dos homens está por trás de tantas linhas de defesa que eles são incapazes de atravessá-las para a liberdade. Olha, igreja, só a autoridade de Deus pode levar cativo cada pensamento para obedecer a Cristo. Para reconhecer a autoridade, as argumentações humanas, elas têm de ser primeiramente lançadas ao chão. Então, uma coisa que eu lhe digo: não dependa das suas argumentações para viver e fazer a vontade do Senhor, mas dependa do que Deus diz. E a palavra de Deus, ela expressa o desejo de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos condicionar os nossos desejos e a nossa mente à palavra de Deus para que haja uma libertação e não sejamos rebeldes. Amados, na semana que vem nós iremos dar continuidade a esse assunto e nós iremos finalizar esse capítulo 10. Eu queria fazer mais uma vez uma oração por você para encerrarmos esse estudo de hoje. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, precisamos da Tua ajuda, Senhor.
Vem com tua glória e vem com o teu poder. E, Senhor, faça com que todas as fortalezas que ainda existem nas nossas mentes, elas sejam destruídas pelo teu poder. Que o Senhor nos liberte de toda sofisma e de toda altivez, Pai. E que nós venhamos conseguir a cada dia te obedecer irrestritamente, Senhor, pois nós queremos que a tua vontade ela prevaleça em nossas vidas. No nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço, poderoso Deus, e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amados, a paz do Senhor. Semana que vem a gente continua com o nosso estudo. Que Deus abençoe vocês poderosamente no nome de Jesus.